Momento de louvor e adoração. Do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cativos e a pôr em liberdade todos os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados. Para você que de repente começou a assistir o programa agora, nós estamos refletindo sobre o Salmo 11, onde Davi fala que os fundamentos estavam sendo destruídos. E nisso, ele começa então no verso 2 a demonstrar conselhos insensatos que ele recebe.
E geralmente o conselho insensato vem de medrosos, pessoas que não têm fé, não têm a mesma visão espiritual que você tem. Então cuidado com quem que você vai buscar conselho em momentos difíceis, em momentos de reconstrução. Muitas pessoas têm a visão de que aquilo não dá para ser reconstruído. Mas Deus é o Deus do impossível, Ele pode reconstruir, Ele pode fazer com que esse fundamento seja um fundamento firme, um fundamento saudável. Por isso que nós estamos aqui falando e meditando sobre o Salmo 91. E sobre o Salmo 11, desculpem. E os amigos de Davi lhe aconselham com fuja, escape, e muitas das vezes são esses tipos de conselhos que nós recebemos. Finge que não está vendo, né, no serviço, né? Finge que não está vendo, faz de qualquer maneira, tá todo mundo fazendo de qualquer maneira, faz de qualquer maneira também. Mas, e eles argumentam, inclusive, com os fatos. E tem uma frase que diz que contra fatos não existe argumento. É verdade. Só que o que eles diziam que era fato, na verdade, era um argumento de um medroso. E eles falam isso, não é, pastor? O Davi, quando ele começa a receber esse conselho dos amigos, foge, escape, é o mesmo conselho que nós recebemos hoje diante de uma adversidade. Diante de um problema, quem não está fundamentado na palavra de Deus, quem não está fundamentado na fé, quem não tem Deus como regra de fé prática na sua vida constante, quem não vivencia Deus na sua vida todos os dias, acaba enfrentando exatamente esses mesmos problemas, só que de forma diferente. Vai fugir. Davi não fugiu, Davi não escapou. E o conselho que a gente tem recebido hoje é o mesmo. Muitas pessoas hoje estão como Israel na época que estava enfrentando o gigante Golias, fugindo de Golias, mas Davi enfrentou Golias. Então, diante dos gigantes que surgem, dos gigantes que aparecem na nossa vida, muitas pessoas fogem. Por exemplo, tem gente que recebe conselho para fugir, muitas vezes, da escola. Sai da escola. Está com problema na escola? Foge da escola. Foge do trabalho. Foge da empresa. Foge da igreja. Foge do casamento. Escapa disso. Foge da cidade. Foge do país. Quando, na verdade, irmão, se a gente agir dessa forma, nós vamos viver fugindo constantemente. E esses conselhos eram conselhos baseados dentro de uma lógica. Só que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos segundo a aparência, nós andamos segundo a direção do Espírito Santo. Então, se tinha lógica no que eles falavam e no que as pessoas nos aconselham, muitas vezes nós ficamos com a palavra de Deus e com a direção do Espírito Santo. Porque o conselho que Davi recebeu estavam baseados em fatos. Só que os fatos nem sempre são os fatos de Deus, porque os fatos de Deus são completamente diferentes. Então, se a violência é grande, se o inimigo é grande, nós temos um Deus que é maior que tudo. Se a política do inimigo é enganadora, nós temos um Deus que é justo, que não engana ninguém, que está nos preservando. Se a ação do inimigo é demolidora, nós temos um Deus que nos sustenta e nos guarda e nos livra de todo mal. Então, nós temos que confiar em Deus e depositar a nossa fé, a nossa confiança e saber que sem Deus, aí sim, a nossa vida está perdida.